Eu tenho uma pergunta, não sei se cabe agora, né? Como você fez muitos estudos baseados na experiência do JMC, eu queria saber se você tem alguma medição ou alguma informação sobre o nível de contentamento dos alunos em relação ao formato do ensino que é passado para eles. Porque nós somos avaliados constantemente por eles, né? Aham, Então, não sei se você conseguiu trabalhar essa parte, se eles se uhum. sentem habilitados ao final do curso, se eles percebem que aprenderam, se tiveram mais facilidades em alguma disciplina ou mais dificuldade em outras. Então, o que eu tenho, inclusive esse é o tópico da minha dissertação, né? Ah, ok. Assim, o tópico da minha dissertação é a questão da formação espiritual dos seminaristas durante o tempo deles de educação teológica. Então, Hum, eu estou focando muito na questão da espiritualidade. Não tá. estou olhando muito para outras dimensões, né? Então, Hum, eu estou interessado em entender a experiência deles de crescimento espiritual, de santificação, de vida de piedade, né? uhum, Como isso tem acontecido no seminário, né? Se o seminário tem fomentado, tem sido um elemento complicador, se tem. tá. Então, é o que eu estou procurando entender, né? Porque a gente vai falar sobre isso amanhã, mas aqui nos Estados Unidos isso se tornou assim uma discussão enorme. A ideia de que não faz sentido o seminário ser desengajado nesse sentido, né, de não se envolver nessa questão da vida de piedade dos alunos. E aquela ideia de que o seminário se tornou muito cognitivo, muito intelectual, acadêmico e pouco piedoso, né? E aqui virou isso mesmo, né? Isso é não estou falando que isso aconteceu no JMC, mas aqui nos Estados Unidos virou um grande problema. E, desde a década de 90 tem havido uma conversa no sentido de resgatar essa ideia de que o seminário tem que ser formativo do ponto de vista da espiritualidade. Então, hoje em dia, isso é quase que é demandado dos seminários ligados à ATS, que é uma das agências que dá validade para os diplomas. Então, um dos objetivos que o aluno tem que ter lá no final é que eles tenham crescido espiritualmente ou tenham tido essa experiência de ser formados espiritualmente também. E o grande desafio é como é que a gente mede isso, né? Então, o pessoal aqui tem se desdobrado para tentar um jeito de encontrar uma forma de mensurar isso, né? Para dar evidência, né? Mas aí amanhã eu comento mais. Agora, os outros aspectos, professor, eu não estou olhando para eles, né? É, eu sei que aquela prova que os formandos fazem, eles tentam medir o máximo possível disso, né? Aí acho que depois a gente precisa ver se seria possível até uma hora a gente comentar sobre os resultados, né? Não sei se isso é divulgado, como é que. Mas aí é mais amplo, né? Acho que o reverendo Daniel é também envolvido nisso aí. O negócio de avaliação da andragogia é muito interessante, né? No meu sílabus desse ano, eu vou dar teologia bíblica, eu estou criando uns modelos de provas orais. E a Hum, minha justificativa você vai ter que ensinar isso. Então é bom que eu treine você como que você explica esse conteúdo, né? E não como você escreve esse conteúdo, né? hum. Exatamente, né? Esse que é o ponto, né? A gente tem que tentar entender qual o objetivo que a gente quer alcançar com a nossa disciplina, né? E criar ferramentas para medir se eles estão chegando lá, né? Então, se você mencionou isso, eu até separei aqui para mostrar para vocês rapidinho, mas não é porque eu acho como eu disse, né? Não é que eu acho que eles fazem melhor que nós, não. Mas é interessante o jeito que eles fazem, só para a gente comparar e ver, né? Mas eu só compartilhar com vocês um dos sílabos aqui. Então, essa disciplina, porque eu fiz em 2001,
teoria contemporânea da educação cristã, né? O professor Kevin Lawson ele aposentou ano passado, mas é uma referência nessa área de educação cristã. E aí quer ver como é que ele formula avaliação? É interessante mostrar isso, né? Então, ó o tamanho dos sílabos. Primeiro que eles têm que fazer vários disclaimers, né? Assim, aluno com dificuldades de disability, né? De deficiências, né? Polícia de não discriminação, isso tudo vem nos sílabos, né? Aí vem a missão da universidade. Qual que é a missão da universidade? Aí eles colocam aqui e tal. Aí que começa a descrever o curso, né? Ele descreve o curso, como é que o curso se alinha aos resultados de aprendizado que o programa se propõe. Aí coloca aqui os vários alinhamentos do curso com os resultados que o programa quer alcançar. Como é que esse curso colabora com os resultados do programa? Aí os objetivos do curso. Ele formula isso bem claramente. Quais são os objetivos do curso? Tem todo um template para isso, todo um modelo para fazer isso, né? Aí veio todas as leituras requeridas que ele colocou para a gente aqui, né? Aí uma sessão sobre honestidade acadêmica, plágio, um monte de informação aqui. Aí começa as tarefas, ó. Aí é assim que ele atribui nota. Então, a primeira tarefa, essa foi só de leitura e reflexão dos textos que ele mandou a gente ler. Só que aí, é, lembro muito do reverendo Ermstein, né, das análises críticas. O pessoal faz algo bem parecido. Você não vai só ler e fazer um resumão. Você vai ler e interagir com uma série de perguntas que eles colocam para você ter uma leitura mais proveitosa. A interação em sala de aula, isso é avaliado. Sempre, quase todos os cursos, né? Bom, duas leituras especiais no final, que ele pediu para fazer uma interação, né? E aí vem um trabalho no final, que é um artigo que eu tinha que desenvolver, e aí ele deu vários caminhos para você fazer, né? Então, só para dar um exemplo, como é que eu fiz essa tarefa, eu usei um livro de um educador cristão em particular, que é o Jim Wilhoit, e usei os princípios dele para fazer para aplicar especificamente Ministério Infantil, Departamento Infantil, ensino de crianças. Eu peguei todos os princípios dele e coloquei e pensei em como que eles se aplicariam para ter uma educação cristã de crianças mais efetiva. Então é sempre assim, é um monte de avaliação, eles olham para várias questões e no final das contas o curso sempre termina com uma tarefa grande que procura trazer o mais para perto da vida real possível, né? É como o Dario falou, não é toda disciplina que dá para fazer isso, né? Mas acho que manter isso em mente, tentar olhar para isso, né? O que eu quero desenvolver o aluno nesse curso e como é que eu posso criar mecanismos, tarefas para isso, né? Daniel fez uma colocação inteligente, né? Se a gente quer que os nossos alunos ensinem oralmente, essa é uma cobrança que cabe, que faz sentido, né? Dentro dos nossos objetivos, né? Então, só essa palavrinha a mais sobre avaliação e compartilhar com vocês aí os sílabos. Mas tem outros, até mais interessantes, depois eu compartilho isso com vocês tranquilamente. Os professores não se importam, não. Então, nessa sessão, vou falar um pouquinho sobre um, um outro teórico que é bastante interessante, que é o Parker Palmer. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês aqui. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o Parker Palmer. Eu, eu... Quem já ouviu falar dele? Já ouviu falar, né, Daniel? Parker Palmer é um teórico de educação bastante conhecido aqui nos Estados Unidos. E é interessante porque, assim, dá um pouco de contexto para vocês. Ele é um sujeito que salvo engano, ele tem um background com os Quakers. Os Quakers, né? Ah, então,
quando ele propôs o modelo dele, o livro dele saiu em 1993, ele então, fez uma proposta de incorporar a questão da espiritualidade no contexto da educação. E ele comenta nas edições seguintes que ele nunca esperava que encontrar ressonância no meio universitário, ensino superior. E o fato é que ele se tornou um sucesso total, assim. Foi muito bem acolhido, não só entre pessoas com bagagem cristã, mas mesmo no contexto de universidades seculares. Então, a fome, né, das pessoas por qualquer tipo de espiritualidade no final do século XX, né? As pessoas cansadas daquele modelo de aprendizado extremamente voltado só para o materialismo, só para a questão é, do um modelo realmente muito objetivista, né, de ensino e aprendizado. Então ele encontrou uma grande ressonância, né? Então, compartilhar com vocês um pouco as ideias aí do Parker Palmer. Então, algumas obras, né? O livro dele mais conhecido é esse Coragem para Ensinar, né? É um livro escrito realmente para professores, para contexto realmente voltado especialmente para quem ensina, né? Para os professores. E o ponto é esse, né? O ponto é você ensinar mais a partir de quem você é do que a partir do que você sabe, do que você a questão do conteúdo a ser transmitido, mas ensinar a partir de quem você é, né? Ah, o livro dele em que ele apresenta a filosofia de educação dele é esse To Know as We Are Know, né? Quer dizer, conhecer como somos conhecidos. E aí começa a ficar meio evidente que realmente o ponto de partida dele é de fato cristão. Não é um cara, não é um sujeito reformado, né? Então ele não compartilha necessariamente os nossos pontos de partida, mas é bem bíblico mesmo, entendendo que o conhecimento ele é pessoal, é relacional, né? E de modo que quando a gente conhece alguma coisa, a gente é conhecida por ela, porque ele tá entendendo que conhecer alguma coisa é conhecer a verdade é Deus. Na verdade, quando nós conhecemos alguma coisa, nós conhecemos a partir do mundo criado por Deus, né? E Deus se revela ali. Então, o ponto dele é esse, né? Quando você lança uma tarefa de conhecer alguma coisa, você é conhecido de volta, porque Deus se relaciona com você por meio da criação que você se propõe a conhecer, né? Então, de fato, é um ponto de partida bastante cristão mesmo, a partir da espiritualidade cristã que ele escreve, né? E a obra mais atual, que eu usei bastante, é O Coração da Educação Superior, em que ele faz uma série de críticas, né, ao modelo de educação superior dos Estados Unidos, né? Por quê? Por causa disso aqui, né? Eu vou mostrar para vocês assim, de um jeito mais prático. Ele entende que a educação superior deveria partir de 3 pilares, né? Ao que se propõe a universidade? A universidade deveria ser o lugar onde a gente conhece, onde a gente ensina e onde a gente aprende, né? Aí depois ele vai explicar o que ele entende por isso, né? Mas o que tem marcado a universidade atualmente, né? Pressuposições profundamente materialistas, né? Profundamente materialistas, uma prevalência da ideia de competição ao invés da ideia de colaboração, de parceria, o individualismo, que é a marca fundamental da cultura americana, né? E tem se tornado cada vez mais a marca da nossa cultura também. E aquilo que ele, de fato, assim, tem um pavor profundo é a ideia de fragmentação, né, do conhecimento fragmentado. Essa falta de, é, de uma visão mais integral da realidade, né? Então, essa profunda especialização dos setores, né, que faz a pessoa se desconectar com o todo, com o outro, com a realidade, né? E olhar para uma coisa com aquele olhar microscópico, né? E isso, do ponto de vista de formação de pessoa humana, a gente sabe que é uma coisa muito limitante mesmo, né?
promove um ser humano limitado, né? Então ele faz uma proposta de dar uma resposta a essa situação, né? E é interessante que assim, é, Parker Palmer ele não está usando, ele não está partindo de técnica, proposta pedagógica, fundamentação psicológica, né? A psicologia do aprendizado. É extremamente filosófico. Então eu nem quero que seja assim cansativo para vocês, mas vamos olhar aqui o que de fato interessa para a gente, o que pode ser de fato contributivo para a gente assim como professores, né? Então ele para poder estabelecer um ponto de contato e um diálogo com esse pessoal, eu achei muito interessante. Ele usa Polanyi, né? Eu conheço Polanyi por causa do Reverendo Wadislau, né? Eu tive algumas aulas com o Reverendo Wadislau e muito do que o Reverendo Wadislau escreve sobre aconselhamento, sobre epistemologia, apologética, né? O Davi Charles Gomes também, eles usam muito Michel Polanyi, né? Que é um filósofo da ciência, né? E o ponto de Polanyi é o seguinte: essa ideia de objetividade científica é uma falácia. Nenhum cientista, quando se propõe a estudar o que quer que seja, é neutro, é imparcial, é objetivo. Ele traz uma bagagem de conhecimento tácito que é impossível dele se dispor dela. É o que a gente chama de pressuposições, né? Então, isso para a gente é lugar comum, a gente tem usado isso na nossa formulação teológica, filosófica o tempo todo. Mas quando Polanyi faz essa proposta, ela realmente foi bem fez um barulho, né? Então, a ideia é essa. Quando você conhece alguma coisa, quando você se propõe a conhecer alguma coisa, a única forma de você conhecer é quando você habita aquela coisa, quando você coabita ou coexiste com aquela coisa, né? De modo que conhecimento é sempre um, é sempre relacional, é sempre pessoal. Ele não está falando necessariamente de conhecer outra pessoa, ele está falando de conhecer qualquer tópico, qualquer o que a gente chama de assunto, né? Você se relaciona pessoalmente com aquilo. Então você traz o que você tem e quando você se lança a essa tarefa de conhecer alguma coisa, epistemologicamente, esse conhecimento muda você também e passa a habitar você também. Então, neutralidade não existe em qualquer campo. Então ele fala, isso aí se aplica à física. A pessoa que você pode pensar na disciplina mais assim que a gente tem como objetiva, como desprovida de elementos pressuposicionais. Não, você vai levar pressupostos. Podem ser materialistas, podem ser pressupostos cristãos, podem ser pressupostos de uma filosofia, religião oriental. Você sempre vai levar esse conhecimento para a sua tarefa como alguém que se dispõe a conhecer qualquer coisa, né? Então, esse é o ponto de partida que ele assume para fazer a proposta educacional dele, né? E aonde isso vai levar? O conhecimento humano tem sempre raízes paradoxais, engajando mente, coração, racionalidade, intuição, construção do conhecimento tanto individual quanto coletivamente, né? Então, o que vai propor é o seguinte, né? Uma educação integradora, talvez não tenha sido a melhor tradução que eu propus aí, mas essa é uma educação integral, né? Uma educação holística, visa pensar o mundo como um todo, em vez de pensá-lo em pedaços. Conhecer o mundo de tal forma que capacitará pessoas educadas a agir para promover integridade e não fragmentação. Então, é assim que ele entende que a educação, esse é o telos que ele vê para a educação, um propósito, né? Levar as pessoas a partir de uma experiência de educação, agirem com integridade, né? Agirem com integridade, em vez de fragmentar, em vez de atomizar, separar. Então, esse é o norte que ele propõe aí para a filosofia dele, né? E qual que é a proposta? Eu achei muito interessante
porque ele integra muitos elementos da filosofia dentro da proposta educacional dele. E, de fato, né, quando você faz filosofia da educação, você tem que dar uma resposta para grandes questões filosóficas, né? Eu fico confortável de falar com vocês porque eu imagino que quase todo mundo aqui tem esse vocabulário numa boa, né? Mas a questão é, é as grandes perguntas que os filósofos fazem, né? O que é a realidade? É uma ontologia. O que é a realidade? O que está por trás da realidade? Como é que a gente entende as coisas que se apresentam para nós, né? Quando você faz perguntas no campo da epistemologia, você está perguntando como é que eu sei o que eu sei? Né? A pesquisa a respeito do conhecimento, a indagação a respeito do conhecimento. Como é que a gente pode ter certeza que a gente de fato sabe o que a gente sabe? Né? O que está por trás do conhecer? O ponto para ele é a nossa ontologia, o modo como a gente encara e entende a realidade e a nossa epistemologia necessariamente, obrigatoriamente, vão formatar a nossa pedagogia, vão formatar o modo como nós ensinamos. Ele está usando pedagogia aqui no sentido de educação, né? Não no sentido que a gente usou no teórico anterior. A pedagogia aqui ele usa num sentido amplo, né, como educação. Ou seja, o modo como nós educamos reflete como nós entendemos a realidade e como nós entendemos o ato de conhecer, né, a tarefa de conhecer. A nossa epistemologia, a nossa ontologia vão influenciar a nossa pedagogia. E isso vai ter desdobramentos éticos. Né? Isso vai ter desdobramentos éticos nas pessoas que estão sobre o cuidado da educação superior. Né? Então, ele formula isso da seguinte maneira, comparando, né, o modelo que se apresenta na Universidade Americana e a proposta de renovação que ele faz na sua filosofia, né? Então, para ele, como que a nossa época, né? Como que a nossa sociedade, e em especial aqui o que ele tem em mente é a Universidade Americana, né? Entende a realidade a partir de um paradigma cientificista, né? Materialista, darwinista. E isso que para ele está por trás da questão da fragmentação, está por trás de uma cultura extremamente individualista, competitiva, né? Em que as pessoas se atomizam, né? Se fragmentam, né? E o que Palmer propõe é que a realidade não é assim, né? A realidade não, o darwinismo, né? Mesmo quando você pensa em cosmogonia a partir de um paradigma totalmente materialista, não explica a realidade de maneira correta, não é uma resposta verdadeira à realidade. Então, como cristão, ele entende que a realidade ela se apresenta de uma maneira diferente, né? Existe no mundo em que nós vivemos mutualidade, interdependência, são valores que ele está destacando, né? Mas por quê? Porque a origem é uma só, tudo vem do mesmo Criador. É um Criador que em si mesmo existe em constante relacionamento, né? Pensando nas relações intritrinitarianas aí, né? O nosso Deus é um Deus que existe, é a origem de tudo, por isso o mundo que ele criou é um mundo onde existe interconexão, mas é um mundo onde existe relacionamento, porque isso reflete a própria realidade do Criador, né? Então, em outras palavras, o que ele está dizendo a proposta materialista darwinista não explica a realidade tal como ela se apresenta. E isso vai impactar o quê? Vai impactar o modo como nós conhecemos as coisas. A partir dessa proposta materialista, cientificista, darwinista, o que se tem é uma epistemologia que propõe o distanciamento. O mundo é o meu objeto. Eu conheço o mundo quando eu me coloco distante dele e eu observo de longe. Né? Aí eu colho fatos, eu catalogo informações, eu faço teorias, mas o mundo está lá e eu estou aqui, numa distância total.
né? E de modo que eu objetifico o conhecimento. Ele não é parte de mim e eu não tenho qualquer conexão com ele. Ele é só um objeto que eu domino, né? É um objeto que eu possuo. E ele entende que essa perspectiva epistemológica não expressa a verdade. E aí é que tá. Realmente ele está partindo de uma ideia de conhecimento que tem raízes bíblicas, né? É muito temerário da minha parte falar isso aqui com o Daniel presente, né? Mas pensando no que a Bíblia fala sobre sabedoria, né? A obtenção da sabedoria, o que é a sabedoria? Sabedoria na Escritura é personificada. Conhecimento na Escritura, a gente sabe disso. Conhecer na Escritura é de fato você se lançar num relacionamento pessoal com alguma coisa ou com alguém, né? Conhecer é você se abrir e você se relacionar, né? Então tem essa dimensão pessoal. E o mais interessante da proposta do Palmer é que ele teve a ousadia de falar isso em plena década de 90, né? A nossa O nosso propósito, quando nós nos propomos a conhecer alguma coisa, é conhecer a verdade, né? E a gente sabe, verdade na Escritura Sagrada é personificada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Ele é a verdade, Deus é a verdade. Então, no final das contas, a proposta dele, né, é uma filosofia da educação que se baseia em uma epistemologia que tem como objetivo a busca da verdade, né? E é curioso porque num mundo que se divide entre um paradigma positivista que acha que não dá para achar a verdade, mesmo quando você se mantém neutro, né, você pode de alguma maneira tentar propor uma teoria para explicar a realidade, mas sempre distante, sempre em desconexão, ou no mundo pós-moderno em que verdade não existe de jeito nenhum, tudo é relativo. O sujeito vem com essa proposta e ela encontra eco, né? Ela é extremamente bem recebida. Então, qual que é o desdobramento pedagógico disso, né? A pedagogia baseada no modelo darwinista, materialista, ela vai ser impessoal, né? Ela vai simplesmente ser uma pedagogia que tem o propósito de descarregar um monte de fato e informação. Enquanto a pedagogia, nessa proposta integradora, como ele diz, né, propõe que professor e aluno se lançam juntos a um relacionamento em busca do conhecimento da verdade, né? Isso vai ser baseado em relação, em colaboração, né, em consenso. Então, eu compartilho isso com vocês, irmãos, porque eu achei muito rico, né? O desdobramento, tudo isso vai ter um desdobramento ético, né? Então, o modelo atual, ele é deformativo na perspectiva de Palmer, porque entendendo o mundo dessa forma, propondo uma busca do conhecimento tão objetificada, é, uma pedagogia que reflete isso vai resultar em pessoas que são formadas com o propósito de buscar poder e controle, né? Essa é a ética que a universidade está formando na perspectiva dele. Quanto na proposta que ele está oferecendo aí para as pessoas, o resultado seria uma ética baseada em amor e serviço, né? Então, explicitamente baseado na espiritualidade cristã. Ele escreve para todo mundo, mas ele não disfarça de ninguém de onde ele está saindo, qual que é o ponto de partida dele. Então, apenas algumas colocações aqui para vocês, né? Eu achei muito útil esses insights, né? O mito objetivista que postula a separação entre conhecedor e conhecido está institucionalizado no currículo oculto de nossas instituições educacionais e distancia o conhecedor no mundo que ele busca conhecer. O resultado é uma busca de conhecimento desprovida de amor e movida a poder. Então, qual que é o ponto dele? O ponto dele é o seguinte: toda instituição de ensino e todo professor carrega um currículo oculto.
você ensina mais do que aquilo que você ensina explicitamente. Você ensina o que você é. Você transmite os seus pontos de partida, as suas crenças básicas. Então, se a sua crença básica é que o mundo é fragmentado, a realidade é a realidade que o darwinismo propõe, você nunca vai conseguir, no final das contas, formar o seu aluno numa ética baseada em amor, em cooperação, em serviço. Então, a ideia dele é que a universidade americana está deformando as pessoas por causa da sua filosofia de educação, né? Então, a revisão, né, que ele propõe, uma revisão epistemológica deve reconhecer a sobreposição entre amor e saber como ponto de partida do conhecimento. Conhecer demanda um relacionamento de amor entre conhecedor, conhecido e a comunidade na qual o conhecimento é buscado, né? Então, eu não vou me alongar muito, não, irmãos. Tentar ser bastante objetivo naquilo que eu quero passar para vocês, mas eu creio que o ponto principal aqui é o seguinte: eu acho bastante interessante, bastante envolvente essa ideia de é, olhar para a nossa tarefa como educadores a partir de uma consciência bastante profunda da nossa filosofia educacional. Quais são os principais pressupostos que a gente carrega? Porque é difícil a gente, eventualmente, se desvencilhar de pressupostos positivistas, né? A gente foi formado assim, né? Essa busca pelo conhecimento objetivo, neutro, científico, né? Em que o conhecimento ele está distante, ele está fora da gente. De fato, isso não condiz com aquilo que a Escritura chama de conhecimento, né? Conhecer na Escritura, a gente sabe que o verbo para conhecer é o mesmo verbo para ter relacionamento íntimo, né? Então, conhecer na Escritura é você se relacionar profundamente com a verdade, né? Isso é pessoal, isso é íntimo, né? E ensinar é um convite aos nossos alunos a ter essa mesma experiência. Então, a ideia é que você habita aquilo que você ensina e você convida os seus alunos para entrar dentro da sua casa. E juntos vocês buscam a verdade. Eu acho muito bonito isso no Palmer e ousado, né? O propósito da pedagogia para Palmer é buscar a verdade, encontrar a verdade juntos, né? O professor é esse mediador, quase sacerdotal, né, que convida os alunos a essa busca da verdade, né? Então, eu vou adiantar alguns slides aqui, porque não quero me alongar muito, mas algumas implicações práticas disso aqui, né? Então, uma vez que a pedagogia ela está ligada à epistemologia, ou seja, o modo como você conhece as coisas vai refletir no modo como você entende como conhecer as coisas vai refletir no modo como você ensina. O professor ele se torna esse link, né? Esse vínculo vivo da corrente epistemológica, né? Então, você sempre vai comunicar uma visão de mundo quando você ensina. Isso é impossível de você fugir dessa realidade, né? E os professores ou eles deformam ou eles formam. Eles são formativos quando eles mediam conhecimento verdadeiro. Portanto, a pedagogia ela vai ter implicação ética, né? Ela vai ter um resultado na vida, no mundo, né? E aí vem a definição de Palmer do que é ensinar, né? Eu acho bem interessante. Ensinar é criar um espaço no qual a obediência à verdade é praticada, né? Então, tem uma definição extremamente sucinta de ensino, mas bem impactante, né? Ensinar é criar um espaço no qual a obediência à verdade é praticada, né? O que ele quer dizer com isso? Tem dois aspectos importantes dessa definição, né?
Primeiro, ensinar é criar um espaço, né? Como que ele conceitua esse espaço de aprendizagem? O professor, ele cria um espaço quando ele faz o quê? Quando ele promove a abertura, ou seja, ele afasta medos e ansiedades que os alunos têm de encontrar a verdade. Então você vai estar sendo um mediador desse encontro com a verdade quando você ajuda os seus alunos a lidar com as ansiedades que eles têm de aprender, com os medos que eles trazem, né? Então, quando você dissipa esses medos, quando você cria um ambiente seguro, isso não é um ambiente acolhedorzinho, confortável, não. Não é isso que ele está defendendo, não. Mas você dissipa a ansiedade do aluno de trazer suas dúvidas, de trazer suas discordâncias. Se não houver essa possibilidade dessa discussão honesta, não existe aprendizado significativo no sentido de encontrar a verdade, né? O aluno tem que se sentir seguro de não estar ansioso ou temeroso de mostrar quem ele é, né? Então, isso é a abertura. Mas é muito legal também essa ideia que ele coloca de limites. Porque o limite? A ideia do limite é a seguinte: é, se o ensino começa a se tornar desafiador para o aluno e começa a trazer à luz aspectos que o machucam, porque a verdade ela revela, ela traz à luz aquilo que está nas trevas, a tendência dele vai ser fugir. E o professor não pode deixar que isso aconteça, né? É interessante como que muitas vezes quando a gente tem essa experiência quando a gente está ensinando, né? Ah, às vezes o que a gente está ensinando começa a ficar muito desafiador, a tendência do aluno é tentar dissipar, né? Tentar trazer assuntos que não têm relação com aquilo, criar distrações, né? E a ideia do Palmer é você tem que estabelecer os limites, né? Tem certas discussões que não cabem, porque elas não estão ajudando a gente a encontrar a verdade relacionada a esse assunto que a gente está lidando, né? E ele fala de hospitalidade, que também não tem a ver com esse negócio de ser um professor legal e fazer a sala de aula ser divertida. Hospitalidade é o seguinte: você tem que promover um ethos na sua sala de aula que permita que a dor que a verdade causa seja suportável, né? Então, é importante que você consiga levar os alunos a, de fato, crescerem, a aprenderem coisas significativas, a conhecerem a verdade. Isso vai gerar desconforto, eventualmente emocional, e aí o professor tem que ter essa habilidade realmente de lidar com emoções que venham a aparecer, né? E ele fala várias vezes assim, eu não estou propondo terapia em grupo de jeito nenhum, ele fala isso várias vezes no livro. Mas o que eu estou dizendo é, você tem que ter a habilidade de saber que o seu aluno não é um cérebro que está ali presente a ser preenchido com conteúdo, mas ele traz uma bagagem emocional, ele traz o ser dele como um todo, né? Então, como professor, a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Isso é a hospitalidade para ele. É simplesmente tornar a experiência de aprender suportável, porque a verdade machuca muitas vezes, né? Então, se o seu objetivo de fato é levar os seus alunos ao encontro com a verdade, isso não vai ser fácil. Então, é importante que o professor tenha essa habilidade de criar hospitalidade, né? E o outro aspecto dele aí é a questão o professor ele ensina com o propósito de levar a obediência à verdade, né? Criar um espaço no qual a obediência à verdade é praticada, né? Então, na prática, o que isso significa para nós, né? Nem preciso gastar muito tempo, porque a gente está no mesmo lugar que o Palmer, né, como cristãos. Mas ele tem a ousadia de propor isso aí, né, no contexto da universidade secular, né? A verdade é pessoal, ela se encarna na comunidade e floresce em diálogo e construção de consenso, né? Agora, é muito importante observar isso aqui. Quando ele fala de construção de consenso, ele não está sendo relativista, não. Porque o ponto de partida dele é que a verdade ela existe, né? A verdade a verdade é Jesus Cristo. A verdade está encarnada em Cristo. A verdade tá encarnada na Escritura. Mas o ponto é levar os alunos a conhecerem a verdade significa que você vai promover discussão.
Você tem que levá-los a entenderem onde eles estão e onde a verdade está. E para ele construir consenso é isso. É aprender juntos, né? A ter essa possibilidade de chegar juntos a conclusões por meio de persuasão, por meio de diálogo, né? Um diálogo persuasivo. Acho que a ideia dele é essa, né? Então, Os Guinness, ele tem um livro muito interessante que a editora publicou, que é aquele Conversas de Tolos. Não sei se vocês já viram. Eu acho o Guinness muito inteligente, né? E o argumento dele naquele livro é que o grande problema da apologética cristã é que a gente perdeu a capacidade de termos persuasão criativa, né? Coisa que aquele pessoal ali do início do século passado tinha muito, né? Chesterton, Lewis. A gente, às vezes, não leva em conta essa questão da imaginação, da intuição, né? Da criatividade para conseguir convencer. Agora, olha para Natan, por exemplo, né? A história de Natan e Davi, né? Imagina se Natan chegasse diante de Davi e falasse: seu adúltero miserável assassino, né? Você não percebeu o que você fez? Natan seria provavelmente fulminado imediatamente, né? Agora, se o cara chega com a história da ovelhinha, aí não tem jeito, né? Ele quebrou o Davi no meio. Não tinha como, não tinha para onde ele ir, né? Então, isso é essa ideia de persuasão criativa, né? Uma habilidade que é interessante a gente considerar ao ensinar, né? Meus irmãos, acho que talvez não existe mestre maior nesse sentido que o nosso Senhor Jesus, né? Porque é exatamente isso que ele faz com as parábolas. Ele vai revelar a verdade de uma maneira extremamente persuasiva, mas muitas vezes de forma indireta, se valendo de figuras, né, construindo, trabalhando com o imaginário das pessoas a partir daquilo que elas, do contexto onde elas estão, né? Então, acho que quando o Palmer fala de encontrar a verdade por meio do consenso, esse é o ponto para ele. Você ter essa persuasão criativa, né? Você conseguir ter essa arte de levar as pessoas a perceberem a verdade, não usando apenas argumentação lógica, mas usando também o elemento da criatividade, né, o elemento da imaginação. Né? Acho que isso é tão importante, né, irmãos? Essa ideia de resgate da imaginação. Né? O nosso imaginário está totalmente poluído com nada que presta. Né? Então, acho que é importante para nós nos atentarmos para essa realidade e começarmos a resgatar esses aspectos aí, né? Então, eu destaco aí o último ponto, né? Refletindo muito o que a gente já viu ali com a andragogia, a importância de se desfazer a barreira entre classe de aula e mundo real, criando uma ponte entre o aprender e o viver, né? Então, se o que você ensina é a verdade, é óbvio que isso vai ter implicações, né? E isso vai ter vai ter ressonância na realidade. Então, fazer essa ponte é muito importante, né? Então, alguns elementos aí da filosofia do Parker Palmer, irmãos. Deixa eu colocar aqui algumas implicações práticas, né? Acho que já destaquei isso, né? A importância de se construir consenso, né? Tem um ponto que ele coloca que eu acho muito interessante. Para Palmer, esse diálogo que acontece quando a gente ensina é um diálogo entre três pessoas: o professor, o aluno e a verdade. Que, como eu disse para vocês, para ele, qualquer assunto que a gente ensine, desde matemática até teologia, é sempre personificado, é sempre pessoal. Então, ele vê o nosso conhecimento como uma terceira pessoa, um terceiro elemento que vai entrar no diálogo. E é óbvio que isso aí tem profundas raízes teológicas, né, irmãos? Então, na concepção dele, é o seguinte: o mundo revela Deus, revelação geral. Se você se dispõe a conhecer algum aspecto do mundo,
no final das contas, você está conhecendo alguma coisa sobre Deus. E Deus vai falar com você. Deus vai entrar em diálogo com você. Então, quando você conhece qualquer coisa, você está conhecendo uma pessoa. Então, na concepção de Palmer, né, o conhecimento que a gente transmite aos alunos, ou que a gente constrói junto com eles, é sempre um terceiro elemento nesse diálogo, né, que está sendo promovido nessa transação educacional. E aí é interessante que ele diz o seguinte: a maior hospitalidade que o professor pode oferecer é ser altruísta e ser generoso ao convidar o aluno a conhecer a sua especialidade, o seu campo de expertise. Então, tem aquele. Ele fala do professor que tem ciúme do conhecimento que ele tem, que tem resistência em compartilhar com o aluno aquilo que ele sabe. E no contexto da universidade secular, isso faz todo sentido, né, irmãos? Né? A pessoa não quer um concorrente, então ela guarda para si o pulo do gato, né? Então, ele está falando aí da questão da generosidade, de você convidar o aluno realmente a entrar em diálogo com aquilo que você conhece e apresentar o que você conhece ao aluno como se fosse uma pessoa que você ama muito, que você é entusiasmado em relação a ela e você quer que o seu aluno se torne amigo dela também. Então, essa é a ideia por trás dessa ideia do Palmer. Eu acho bastante belo e bastante convincente. Né? E, obviamente, né, para você intermediar a verdade, isso demanda preparo, tanto acadêmico quanto espiritual. Né? O professor tem que estar espiritualmente preparado para encarar o ensino dessa maneira. Né? E eu acho muito importante a ideia dele porque é uma ideia holística, né? É uma ideia que vai além da questão da formação meramente acadêmica, intelectual, mas é uma ideia que tem implicações éticas, né? Que tem a ver com formar caráter, formar espiritualidade, formar o aluno de uma maneira mais integral. Eu tenho buscado isso, isso tem me perturbado, é uma coisa que é um interesse pessoal. Eu tenho procurado modelos que me informem nesse sentido, né? Por isso que eu estou compartilhando com vocês também, né? Eu não quero ficar falando sem parar aqui, né? Talvez tenha mais coisas, mas acho que tá de bom tamanho, né? Eu quero abrir para o diálogo com vocês aqui, né? Só terminando com essa citação, né? Então, essa é uma pedagogia integral, integradora, integralizadora, eu não sei como colocar isso em português, mas essa pedagogia muito provavelmente conduzirá a um engajamento moral, pois engaja mais dimensões do ser do aluno e ensina por meio do engajamento. Tanto o currículo quanto o currículo oculto, emoldurados em tal pedagogia, dão suporte a uma forma de conhecer que envolve muito, se não todo, do self, do eu, né, na aprendizagem sobre o mundo. Então, essa ideia de ser holístico, né, tanto no sentido de não olhar o mundo de maneira fragmentada, mas também entender que o ser humano se envolve no aprendizado como um ser completo. Ele traz tudo que ele tem, não é só a mente, ele traz o coração, ele traz a alma, ele traz o caráter, ele traz tudo, né? E o ensino significativo vai moldar tudo, vai impactar tudo. Aí, irmãos, a questão é a seguinte, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Falar para vocês uma coisa que é cara para mim, né? A gente vai falar mais sobre isso amanhã, mas a gente não pode dimensionar o impacto que a gente causa nos alunos do ponto de vista daquilo que do ponto de vista dos nossos relacionamentos com eles. Muitas vezes, o que a gente transmitiu em termos de conteúdo, eles não vão levar para sempre e talvez nem vai ser utilizado por eles o tempo todo. Mas o impacto que a gente causa neles, convivendo com eles como crentes, né, como homens e mulheres de Deus, isso fica para sempre. Então, quando o Palmer está falando de currículo oculto, eu sempre penso nisso, sabe? A gente traz o nosso, a gente não, é,
o professor ele não se separa da pessoa. Ele, a pessoa vai junto, né? Se não for junto, se a gente criou um personagem, tem algo muito errado. Eu acho que a gente não está entendendo muito qual que é o nosso papel, né? Eu penso isso do ponto de vista do pastorado também, né? Às vezes a gente ouvia as pessoas aconselhando, você como pastor, se mantenha distante, não se envolva tanto, né? Pastor que se envolve muito com os crentes, ele vai criar problema na igreja. Eu não acredito nisso, eu não consigo acreditar nisso. Eu olho para o modo como Jesus andou com os discípulos, para mim não faz sentido. Então, eu não sei se o que vocês pensam sobre isso, né? Mas isso é uma coisa que me incomoda profundamente, porque eu percebo que tem gente que faz, né? Tem gente que cria essa persona estranha, que é o pastor fulano de tal, ou o professor fulano de tal, e o sujeito mesmo não é aquilo, né? Essa discrepância, ela me incomoda, né? Eu não consigo viver assim, né? Então, às vezes eu até crio problemas para mim mesmo, por excesso de autenticidade, mas eu não consigo ser diferente, né? Então, eu prefiro levar quem eu sou, com meus acertos e erros, muito mais erros do que acertos, mas dependendo totalmente da graça do Senhor, do que tentar ser quem eu não sou, né? E passar para os alunos uma coisa que não é a verdade. Esse é o ponto, né? Eu acho muito instigante essa proposta do Palmer, né? Ela talvez é, não tem esses elementos mais práticos, mais técnicos que a gente acabou de ver, mas acho que mexe mais com esse lado da espiritualidade. Por isso é mais comum para nós, é mais lugar comum para nós, mas eu acho que é muito desafiadora, né? Então, queria compartilhar isso com vocês, meus irmãos, e vamos ver qual é a ressonância, né? O que vocês têm a comentar sobre isso. Queria muito ouvir de vocês. A maioria desses livros do Palmer estão em português, viu? Eu coloquei o Então, né? link aí já. Que bacana. Com certeza, acho que Coragem para Ensinar deve estar em português. Deve estar já. É o super best-seller dele, né? O que me intriga é o acolhimento que ele teve entre não crentes, né? Eu acho muito interessante isso, né? Então, eu acho que ele tocou em algum ponto que as pessoas estavam se sentindo profundamente desamparadas aí, né? Eu acho que É. o modelo estava realmente saturado, né? Desse distanciamento, dessa fragmentação, né? Eu acho que ele tocou em pontos aí que realmente desafiaram muitas pessoas. Davi, tem pergunta também do Christian no chat. Por gentileza, gostaria de saber se você já realizou alguma pesquisa ou fez algum estudo de caso em alguma instituição que aplicou as teses e perspectivas apresentadas para verificar os resultados. Aham. É, ah, eu posso compartilhar com você, Christian. Como é que funciona aqui? A revisão de literatura, você tem que propor, você tem que propor quatro, você tem que trazer 4 referenciais teóricos, e aí você tem que fazer uma revisão de pelo menos 30 artigos empíricos. Então, nessa revisão dos artigos empíricos, eu achei muita coisa, principalmente do Knowles, andragogia. Então, o pessoal usa muito a andragogia como referencial teórico para fazer pesquisa de campo em instituição de ensino, né? O que eu percebi, assim, que referenciais como o do Palmer estão ressoando muito no contexto mais prático, é a quantidade enorme de pesquisa que eu achei sobre a importância de relacionamentos no contexto educacional. Então, assim, o pessoal está usando mensuração nesse sentido. Está indo tá construindo construtos para medir quantitativamente. Então, eles conseguiram fazer algumas correlações mostrando que um professor que nutre relacionamentos bons, quantitativamente, ele consegue resultados melhores, né? Então, foram várias pesquisas que eu achei nesse sentido, né? Mostrando essas correlações entre você você dar importância a essa questão relacional, essa questão por exemplo, teve uma pesquisa em Hong Kong
o cara usou o construto humildade. Ele conseguiu encontrar correlação entre a humildade do professor e aumento de motivação por parte dos alunos. Então, um professor que tem uma postura humilde, ele tem toda uma justificativa teórica como que ele mediu isso. Não foi qualitativo, não foi ouvindo os alunos, foi com um instrumento de medição mesmo. Mas ele encontrou correlação quantitativa entre uma postura de humildade por parte do professor e aumento de motivação para aprender, né? Então, eu tenho bastante coisa assim que dá para a gente depois compartilhar assim, um monte de material aí de empírico, né? Agora, assim, mencionando o Parker Palmer como referencial teórico explicitamente, não vi ninguém mencionar, mas eu vi as pessoas usarem alguns desses construtos que você pode basear nele, né? Principalmente questão de relacionamento, de diálogo, de consenso, isso está aparecendo demais assim em pesquisa empírica. Bom, irmãos, acho que só um slide aqui para a gente fechar, de conclusão. Quero deixar aqui sem. Então, resumindo o que a gente conversou aqui, né? Falamos sobre questão de andragogia contra pedagogia, né? Engajamento, aprendizado ativo mais motivação, importância dessas pressuposições filosóficas que a gente traz para o nosso ensino. Eu achei muito interessante essa ideia de criar espaços de aprendizagem, né? Criar abertura, estabelecer limites, né? Praticar a hospitalidade. Essa ideia do professor como mediador de um encontro com a verdade, né? É muito profundo e acho muito verdadeiro, né? A gente encontra fundamentos bíblicos para sustentar isso, né? Essa ideia de construir consenso, né? Como eu disse para vocês, não é ser relativista, não é ceder a opinião dos alunos, mas usar essa persuasão para apresentar e defender a verdade, né? E, por fim, né, a nossa pedagogia, ela tem implicações éticas. Importante a gente manter isso em mente, né, irmãos? O modo como a gente ensina vai ser replicado lá na frente, né? Eu quero terminar com essa observação, né? Eu acho que a questão fundamental da formação de pastores é que o modelo que a gente adota no seminário, do ponto de vista de o modo como a gente trata os nossos alunos, o modo como a gente ensina, os alunos vão replicar na igreja, né? Então, eu acho que a gente tem que manter isso muito em mente, né, irmãos? Nós gostaríamos que, quando eles chegassem na igreja, eles ensinassem do modo como a gente está ensinando. Se a gente vê se a gente tem alguma resistência em relação a isso, é importante refletir, né? É importante a gente refletir. O modo como nós ensinamos em sala de aula aqui no seminário, se replicado na igreja, é piedoso, né? Ele é proveitoso, ele é abençoador, né? Eu acho que são reflexões importantes para a gente fazer, né? Então, eu acredito que podemos terminar por aqui e amanhã a gente continua. Vou comentar com vocês um pouquinho a respeito mais diretamente daquilo que eu estou querendo entender um pouco melhor no contexto do nosso seminário, que é essa questão da piedade, da espiritualidade, ok? Queremos expressar nossa gratidão a Deus pela vida do reverendo Davi, pelo momento que ele nos proporcionou hoje, e queremos pedir a Deus que nos abençoe e que esse conhecimento seja relevante para nós e praticado naquilo que completa, né, cada um dos professores. Também pedir a Deus que continue abençoando o reverendo Davi até amanhã, no próximo encontro que nós teremos. Quero convidar o reverendo Hermes, nosso coordenador do curso, que nos conduz a Deus nessa oração final. E assim nos despedimos. Até amanhã. Muito obrigado pela atenção, viu, irmãos? Um privilégio poder estar com vocês e compartilhar com vocês. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos a oportunidade que tu nos concedes de passarmos parte desta tarde em estudos, reflexão, perspectivas novas, revendo coisas, reavaliando. São oportunidades que tu nos concedes, Senhor Deus, para aprimorar o nosso serviço no teu reino. Agradecemos
pelas pesquisas, estudos do reverendo Davi, que com tanta simplicidade, tanto o espírito tão abnegado que é próprio dele, despretensioso, traz coisas relevantes para o nosso aperfeiçoamento. Que nós, Senhor Deus, possamos aprender, ter um espírito aberto para rever aquilo que pensamos saber, consolidar aquilo, Senhor Deus, que devemos confirmar em nossa trajetória, modificar o que tem que ser modificado, rever, ou seja, Senhor Deus, que Tu continue a nos ensinar de todas as formas e que essas ferramentas se constituam instrumentos Teus. Agora, Senhor Deus, despede-nos em paz para nossas atividades e que amanhã, por Tua graça, possamos estar aqui novamente com o mesmo espírito aberto para aprender. Em Cristo que nós oramos. Amém. Amém.